Olá! Vamos mergulhar hoje numa história antiga, cheia de conflito, de coragem e de um resgate que parecia impossível. É um relato incrível sobre impérios em guerra e a ação de um único homem contra todas as chances. O cenário aqui é quase de cinema, né? Tudo começa com uma rebelião que vira uma guerra, que leva a um sequestro e que atinge alguém muito, mas muito próximo do nosso personagem principal. E a resposta para tudo isso é uma missão de resgate que desafia qualquer lógica. Para a gente entender bem o que está acontecendo, a gente precisa viajar um pouco no tempo. Naquela época, o mundo era bem diferente. Pense em cidades-estados, sabe? Cada uma com seu próprio rei, vivendo num equilíbrio de poder bem delicado. Só que esse equilíbrio estava prestes a ser quebrado. O estopim de tudo é quando uma aliança de 5 reis resolve bater de frente com um governante muito mais poderoso, um tal de rei Kedorlaomer. Foi uma aposta, muito arriscada. E o confronto era gigante. De um lado, você tinha uma potência já estabelecida com seus aliados, do outro, uma turma rebelde liderada pelos reis de cidades importantes como Sodoma e Gomorra. Dá para imaginar a tensão que ficou na região, né? E a consequência disso tudo? Bom, não tinha como ser outra. Uma guerra de proporções enormes que acabou envolvendo a região inteira. Não foi uma briguinha qualquer, foi um conflito total. E como acontece em toda guerra, né? O conflito que começou lá entre reis e exércitos logo virou uma crise com um custo humano terrível, atingindo gente inocente que não tinha nada a ver com a história. Pois é, aquela aposta dos reis rebeldes não deu nada certo. As forças do Kedorlaomer foram muito superiores. Sodoma e Gomorra foram completamente dominadas. Os vencedores saquearam tudo que viram pela frente e, o que é pior, levaram muita gente como prisioneiro de guerra. É bem aqui que a história dá uma virada. Deixa de ser só uma crônica de guerra e vira um drama bem pessoal. Porque no meio daquela multidão de gente capturada, tinha uma pessoa que ia mudar tudo para o nosso protagonista, o Abraão. E aqui está o ponto central. Ló, o sobrinho de Abraão, estava lá, no meio dos prisioneiros. A guerra, que até então parecia distante, agora batia na porta de Abraão de um jeito muito pessoal e muito urgente. Quando Abraão fica sabendo disso, ele não pensa duas vezes. Ele não vai pedir ajuda para outros reis, não monta um grande exército. Ele decide agir por conta própria. E é aqui que a história fica realmente impressionante. A audácia toda do plano dele pode ser resumida em um único número: 318. Era essa a força que ele tinha. 318 homens para enfrentar os exércitos vitoriosos de 4 reis. Um número, assim, minúsculo para uma missão que parecia impossível. E tem mais, para deixar tudo ainda mais tenso. Essa galera não era um exército profissional, não. Eram homens da casa dele. Gente leal, treinada por ele, mas que ia lutar contra guerreiros experientes que tinham acabado de ganhar uma baita batalha. Então, com essa turma pequena, Abraão sai na cola dos inimigos. Ele não tinha vantagem dos números, então ia precisar de outra coisa: estratégia, velocidade e, claro, o elemento surpresa. E a estratégia dele foi simplesmente genial. Ele persegue o exército inimigo, espera o breu da noite para avançar e lança um ataque surpresa, dividindo a sua galera para criar confusão. O resultado foi certeiro. Ele não só resgatou o sobrinho Ló, como libertou todos os outros prisioneiros e ainda recuperou tudo que tinha sido roubado. Contra tudo e contra todos, a pequena força de Abraão derrotou o poderoso exército de Kedorlaomer. Foi uma vitória impressionante, movida por pura coragem e uma tática brilhante. Mas a história não acaba com a batalha. Na volta para casa, exausto, mas vitorioso, Abraão tem um encontro um tanto enigmático, que adiciona uma camada de mistério e de significado a tudo o que aconteceu. Ele dá de cara com uma figura bem misteriosa, Melquisedeque. A gente sabe muito pouco sobre ele. Era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele simplesmente aparece, abençoa Abraão e some da história quase tão rápido quanto surgiu, mas deixa uma marca. A gente poderia pensar que, depois de uma vitória militar espetacular dessas e um encontro tão marcante, Abraão estaria em paz, certo? Mas a narrativa nos leva para uma conclusão um pouco mais profunda. E isso é muito curioso, né? Mesmo depois de provar toda a sua capacidade de liderança, seu poderio militar e ainda receber uma bênção de uma figura tão importante, a fonte nos diz que Abraão ainda carregava uma preocupação bem lá no fundo. A vitória externa não calou a inquietação interna. Isso deixa uma pergunta no ar, não é? O que poderia preocupar um homem que acabou de derrotar reis e resgatar centenas de pessoas?
Fica claro que essa vitória, por maior que tenha sido, não resolveu a questão mais profunda dele. E isso, claro, prepara o terreno para uma promessa ainda maior que estava por vir.